Olá, Lívia! Olá, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigada. Um Hoje, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra, em meio de tantas lives muito boas que você vem fazendo, né? Assim, eu admiro muito o seu trabalho e essas aulas, né? Essas lives, elas têm sido uma verdadeira aula, né? são mini aulas. Eu até, às vezes, confundo e chamo live de aula, porque professor, É. assim, tem sempre essa questão de aula muito envolvida, né? Então, eu Uhum. agradeço. A Lívia, gente, uma gracinha, prontamente ela aceitou o nosso convite. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco essa noite. Eu vou apresentá-la e você pode ficar à vontade. Eventualmente, eu vou Uhum. liberando os comentários. Se você aí em casa tem alguma pergunta para falar, para alguma pergunta, algum comentário, aí vocês coloquem aqui que a Lívia vai conversar conosco sobre aprendendo por meio de imagens e imitação. A gente vem falando essas duas questões aqui muito nas nossas lives, que a gente sabe que os nossos meninos, eu chamo todo mundo de menino, nossos Uhum. meninos aprendem, né, muito com pistas visuais e a imitação é fundamental para a aprendizagem. Então, hoje a Lívia vai falar dessa importância para a gente. Vou apresentá-la. Mais uma vez, muito obrigada. Lívia Santana é especialista em psicopedagogia clínica e institucional pela Faculdade Metodista Granbury, possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, desenvolveu pesquisas e participou de produtos para a criação de aplicativos de tecnologia assistiva, tendo como foco a tecnologia e o apoio educacional a pessoas com deficiência. Atuou como professora e psicopedagoga em instituições de ensino regular e especializado. Atualmente, presta serviços no Instituto Brasil de Educação Ilivox, APP, como coordenadora pedagógica, desenvolvendo metodologias e cursos para a educação. Lívia Santana, mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, poder falar um pouco, né, desse trabalho, igual você mesmo colocou, pontuou, que essa importância, né, de você aprender e pensar nesse aprendizado estruturado através de uma imagem, de uma imitação, o quanto o nosso ensino carece disso, que eu sempre falo, a gente coloca isso muito pontuando para pessoas com deficiência, e não é só, né? Uhum. Se a gente começar a trabalhar desde sempre com as crianças, o desenvolvimento cognitivo delas tende a crescer muito, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar maciçamente isso nas escolas, muitas vezes as pessoas falavam assim, a gente está facilitando. Aí eu falava, mas como que a gente aprende para poder dizer que estamos facilitando? Né? Então, como que acontece esse aprendizado? Por que que é importante você trabalhar por imagens e por imitação? O que faz você aprender? Né? Quando a gente começa a ver como que o aprendizado acontece, você vai nas pesquisas, né, ver a questão realmente da função, né, executiva do nosso cérebro, do desenvolvimento cognitivo, a importância da memória de trabalho, que envolve o visual e o auditivo, né? Então, para você conseguir reter realmente aquilo que você aprendeu, você precisa de uma imagem, você precisa de auxílios, você precisa de elementos auditivos também. Então, por que que a gente não pode pensar no aprendizado estruturado dessa forma para todo mundo? Então, é a primeira coisa que eu gosto sempre de pontuar, né? Então, vamos pensar nisso para todos, para esse desenvolvimento como um todo, né? Uhum. E hoje, graças a Deus, nós temos ainda várias tecnologias ainda também que nos auxiliam nesse processo também, né? Então entra como um aparato, como um suporte bacana para que esse desenvolvimento ocorra. E a gente está o tempo todo
rodeada de imagens, né? Se você vai na rua, você começa a andar, você começa a identificar imagens. E como que você consegue decorar, às vezes, locais, né? Tudo por imagem, por uma placa, você consegue ir fazendo essas identificações o tempo todo. Então, por isso que eu falo, é para todos. E para a gente também é uma maravilha, né? Então, para os nossos meninos, né? Então, para os nossos meninos, melhor ainda, né? Então, é algo que a gente tem que pensar o tempo todo, na forma de se fazer, como fazer, e tem várias estratégias. Aí que eu já começo, né? Então, a gente vai começar a analisar para saber como iniciar esse trabalho, né? Então, é algo bem bacana de se pensar. Pode seguir que a gente vai só ver se tem já alguma participação, mas você pode seguir tranquilamente. Tá, joia, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser encaminhar, né? Porque quando eu falo por imagens, eu coloco meu trabalho em várias etapas, né? Então, assim, como eu trabalho muito com comunicação alternativa também, então é um trabalho por imagem, né? Então, a gente pensar nesse trabalho de desenvolvimento pedagógico, até mesmo nesse período agora de quarentena. Eu vejo que muitos pais estão meio precisando de auxílio, né? Como que eu vou trabalhar com meu filho aqui? Agora a gente não está tendo atendimento, como que vai ser? Então, a imagem vai ser tudo, né? Para você auxiliar ele em todos os momentos. Aí você pensa que às vezes você vai utilizar uma imagem só para ele utilizar a comunicação alternativa de pedidos, né? Mas a gente tem um trabalho pedagógico dentro disso. Então, por isso, quando eu falo analisar, se você analisa o sujeito como um todo, como que ele está brincando hoje, né? O que esse sujeito, das habilidades sociais dele, que ele já aprendeu, que ele não aprendeu ainda? Dentro de casa, às vezes a gente até tem costume de dizer, meu filho é autônomo dentro de casa, ele consegue ir no banheiro, pegar alguma coisa, mas seu filho consegue fazer tudo dentro de casa, é só isso, é só a autonomia dele em casa, se resume a beber uma água, né, a tomar um banho, tem outras coisas que essa pessoa pode vir a aprender também. E como que a gente vai ensinar isso para ela? Então, esse trabalho por imagem de aprendizado, ele envolve o social, ele envolve o pedagógico, ele envolve tudo, né? E ele traz um apoio muito importante, exatamente, à vida. Exatamente, envolve a vida. Você vai estar ensinando ali o tempo todo para ele. E além disso, né, além da gente fazer esse trabalho de envolver a vida dele como um todo, você vai apresentar o mundo para ele. Você apresenta o mundo através das imagens. Porque vamos pensar num bebezinho. A gente o tempo todo está apresentando imagens para ele. O tempo todo falando ali, mostrando a imagem de alguma coisa, imagem de outra e tal. E aí você vai apresentar o mundo para esse sujeito. Agora, vamos pensar, né, na pessoa com deficiência. Que às vezes a gente apresenta um copo, aquilo que eu falei da memória, né? Às vezes ela ainda não reteve que aquilo é um copo com água, não reteve que isso aqui é um lápis. Então, eu vou ter que estar apresentando para ela o tempo todo essas imagens, para que ela consiga adquirir esse aprendizado. Mas aí o aprendizado por imagem... generalizar também, né, Lívia? Isso. Para descobrir que o copo, ele é copo, mas de diversas formas, de diversos tamanhos, de diversos materiais, cores, tamanhos, né? Exatamente, que é isso que eu ia chegar agora para falar para você, porque esse copo que a gente chama até mesmo, olha o copo, essa caneta que a gente chama até mesmo, vamos supor, de um signo, né? Digamos aqui, ele tem um significado e o significante dele. Qual que é o significado dele? Qual que é o significante? Quais são as características que o tornam uma caneta, né? Então, a gente vai trabalhar isso tudo com o sujeito. O aprendizado dele acontece dessa forma. Então, não adianta você tentar inserir algo para ele mostrando os objetos. Isso é um tablet. Isso aqui é uma folha. Então, a gente trabalha isso trazendo as características disso. Quais são os adjetivos, o que está envolvendo esse objeto, né? Então, a gente precisa fundamentar isso tudo muito bem. E quando a gente pega... Então, vou dividir aqui na nossa conversa um primeiro momento. Esse primeiro momento que eu vou falar aqui agora seria o momento dele realmente aprender as habilidades em casa. Principalmente que a gente está trabalhando em um período de quarentena, né? Estamos em casa com nossos filhos e os profissionais também que estão assistindo, né? Eles podem dar várias orientações para esses pais que hoje estão com os filhos em casa. Então, a gente vai categorizar esses objetos que hoje estão dentro da casa dele. É um aprendizado por imagem. Como que a gente vai categorizar? Né? Então tá, aqui agora nós temos a cozinha dele.
temos aqui a cozinha, e ele come, ele tá fazendo as suas refeições, ele pega um talher, ele pega um prato, então a gente vai colocar ali o que nós temos na cozinha, quais são os utensílios que ele utiliza na cozinha, não vamos trazer algo que ele não vai utilizar, vamos trazer agora uma batedeira para ele, sendo que ele não vai utilizar a batedeira agora, né? E a gente vai apresentando, se ele não tem conhecimento ainda dessas imagens, a gente vai apresentando isso aos poucos para ele. Então eu vou trazendo esses elementos para ele, vou mostrando, principalmente trazendo na prática, né? Agora ele pega o prato para mim, pega o garfo, pega a faca, então ele vai comer. E isso, essas formações todas que ele vai fazendo aqui, né? Ele vai trazendo todos os objetos e depois a gente vai ensinar também aquilo que a gente chama de participação, que aí agora a gente vai começar a trabalhar com ele nas ações. Ele pode levar isso para uma pia depois, né? Ele pode colocar isso ali numa pia. Ele não vai ser só sentar ali, comeu, pronto, acabou e viu aquelas imagens. E a gente vai estar trabalhando com ele dessa forma. Então, a gente trabalhou esses elementos aqui, mas esse sujeito fica só na cozinha? Não, né? Então, dentro da casa, ele pode assistir uma TV, ele pode chegar para escolher essa TV, o que ele quer assistir na TV, ele vai tomar um banho, então ele vai pegar coisas ali para tomar banho, e ele brinca também, né? Então, para ele brincar, a gente até fala muito a questão do simbólico, né? Às vezes eu tenho um filho autista e ele não interage com nada, ele não brinca. Aí vem a imitação também. A gente vai ver o que ele gosta dentro dessa casa. Às vezes ele gosta de uma vasilhinha, de ficar batendo nessa vasilhinha o tempo todo. É um brincar. Então a gente vai pegar essa vasilhinha, ver como ele bate essa vasilhinha e vamos tentar interagir com ele. Então, através dessa representação, aí já vou entrar na questão da imagem, né? Dessa representação, da imagem da imitação, a gente vai ver o que ele está utilizando ali de elementos que a gente consegue abstrair, trazer para o simbólico, a gente consegue desenvolver uma brincadeira com ele perante essa ação que ele está fazendo ali. Então, toda essa observação, tudo que o sujeito faz em casa, tudo isso, gente, a gente anota tudo mesmo, todo esse desenvolvimento dele, para que aí a gente consiga, né, agora pensar num objetivo, num plano, numa meta do que eu quero desenvolver. E aí eu consigo ver as habilidades do meu filho. Então, talvez que ali ele não brinca, mas se ele tá batendo, esfregando o negócio no chão, ou eu dei uma massinha para ele, ele junta, tira a massinha, ele tá num momento muito, né, sensorial com a massinha, o que eu posso desenvolver mais com ele ali para tentar, né, instigar que ele brinque com essa massinha. Se ele só tá fazendo assim, no aspecto sensorial, vamos tentar fazer uma bolinha com a massinha, mas como que eu vou fazer isso? Aí já é moldando com ele, né? Através de uma imitação. Assim, a gente se junta a eles, faz o que eles estão fazendo e vai modificando uma coisa, outra. Quando ele percebe, aí ele já começa esse movimento de imitar a gente. Exatamente, não é exatamente. Invadir a brincadeira dele, mudar tudo. Ah, não é assim que brinca. Não, a gente se junta a ele e aos poucos a gente vai aí ampliando essa brincadeira, né? Para ter essa interação, essa confiança, para ele ver que o jeito que ele está fazendo também é um jeito bacana, é diferente, mas é um jeito bacana também, né? Exatamente. E às vezes a gente impõe, né, Mara? Uma coisa que eu sempre comento, que às vezes a gente fica com planejamento. Então, vamos supor que é uma criança que não brinca. Então, hoje eu vou ensinar ela a brincar de massinha. Mas às vezes ela não quer pegar a massinha, não quer brincar de massinha. Então, hoje eu vou ensiná-la a fazer outra coisa. Não, a gente tem que observar esse sujeito. Porque eu não gosto que ninguém me force a fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer o outro, vou forçar o outro a fazer o que eu quero para ele aprender. Não, né? Então vamos tentar analisar o que esse sujeito traz pra gente, através do aprendizado dele, a gente vai também, né, fazendo o nosso. E essa questão da imagem que eu estava falando, né, até mesmo quando a gente pensar no brincar dentro de casa, a gente vai moldando isso com ele, apresentando palavras, porque às vezes ele tá brincando, ele tá igual com a massinha, ele tá soltando, dividindo a massinha, encaixando, ele sabe que isso que ele tá fazendo é dividir? Ele sabe que ele juntou? Que ele dividiu, que ele juntou, ele sabe que ele abriu alguma coisa que ele fechou, então aí vem a questão também da gente apresentar isso para ele, você abriu, e aí a importância de você ter uma representação também, né, dessa imagem, abriu, fechou, às vezes, né, quando a criança está brincando, ela gosta muito de correr, então a gente está correndo ali, parou, aí parou, né? Então é um reforço. A gente não tem que falar simplesmente parou e achar que a criança entendeu que parou. E toda vez que você falar parou, parou.
né? Então, isso que é importante, a gente trabalhar com eles, isso a todo momento, né? Parou e tal. Até mesmo em entregar, né? Você pode virar para a criança e falar assim, me entrega essa massinha aí, me entrega. Ele tá lá brincando, aí você fala assim, lá, tá lá no mundo dele, né? Tá lá ali no mundo dele. Mas Mas você o já que tentou é falar... entregar? Isso, já tentou falar assim, coloca na minha mão, faz esse gesto aqui para ele, coloca na minha mão. Será que ele não vai chegar e colocar na sua mão? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Principalmente Isso. para a questão do gesto. Ele já viu outra pessoa, às vezes ele não prestou atenção no que às vezes você tem um filho, e você fala o tempo todo com seu filho, me entrega o copo, aí ele vai e te entrega o copo. Mas ele nunca pensou nessa ação. Mas aí ele já viu o copo sendo entregue na mão, e ele sabe que isso aqui é mão. Né? Então, se você falar para ele na mão, ele vai e vai te entregar na mão. Então, a gente tem que pensar em todo esse desenvolvimento, né? O que eu posso fazer Porque às para... vezes eles não fazem, não é porque eles não sabem, é porque eles não entenderam o que é para fazer. E aí vem, a gente precisa de ajudar de alguma forma, né? De um apoio, de uma dica. Aí o apoio visual é show, né? Exatamente. Vou deixar aberto um pouquinho para ver se a gente tem perguntas. E aí você está trazendo agora a questão, por exemplo, de a gente já identificou, agora vamos partir para a ação. Então, dentro de cada ambiente, daquilo que a gente tem em casa, porque a gente está falando ali da nossa vida, do dia a dia na nossa casa. Aí cada um tem as suas coisas na sua casa. Então, cada um observa aí na sua casa, né? O que você pode pensar para ajudar o seu filho, para trabalhar com o seu filho, para ensinar para o seu filho de uma forma mais lúdica, mais agradável e de uma forma que ele entenda, né, Lívia? Porque senão volta ao que a gente falou, às vezes a gente está exigindo uma coisa que ele não está entendendo. Exatamente, a gente vai colocar ali algo, né, que e isso é por isso que é importante as estratégias também, né? A partir do momento que você analisou isso, então por onde que eu posso começar? Quais são as estratégias que eu posso utilizar também para estar trabalhando com ele? E aí, como que eu vou montar isso e como que eu vou apresentar? Eu vou apresentar todas as imagens de uma vez? Como que vai ser meu trabalho por semana com ele, né? Então, e aí, qual que é a facilidade? E como que eu vou apresentar essas imagens? Eu vou tirar uma foto, eu vou apresentar com um pictograma, como que vai ser essas ações? Eu gosto de fazer tudo em uma planilha. Eu faço uma planilha, né? Faço um projeto mesmo em cima disso. E aí eu começo a trazer ali algumas habilidades, né, para que ele possa desenvolver. Dentro dessas habilidades que ele vai vir a desenvolver, né, que são até mesmo esse reconhecimento do eu, porque a gente vai apresentar uma imagem, mas ele sabe quem é ele, quais são, o que envolve a vida dele ali, que são os familiares, que são os desejos dele. Isso a gente tem que respeitar. Então, é um conhecimento desse sujeito. E depois desse conhecimento desse sujeito, quais são as palavras, quais são os adjetivos, advérbios, tudo que você pode vir agregar junto com essas imagens que você apresentou para ele. E aí, disso, a gente chega até mesmo uma formação de frases e chega ao simbólico, né? Ele começa depois a conseguir a brincar com todos esses elementos que são tragos para ele, né? E uma coisa muito bacana que eu vejo, assim, que tudo é uma questão de tempo, é uma questão de você conseguir segmentar as coisas também e trazer tudo com objetivo e pensando em pouco primeiro. Eu sempre falo com as pessoas, quando a gente começa a pensar, o grande problema nosso é colocar elencar inúmeras coisas para o desenvolvimento dele. É isso, aquilo outro, mas aquilo que eu vou desenvolver. Não, vamos com calma, né? Vamos desenvolvendo aos poucos, colocando passo a passo. Exatamente. Até porque, vamos voltar aqui na questão do autismo, né? Pensando no autista, eles têm, às vezes, alguns hiperfocos, né? Então, às vezes, você está ensinando, ele está com aquele hiperfoco, a gente vai pegar o hiperfoco que ele tem e vai trabalhar em cima dele. Então, até que ele consiga, né, compreender toda essa essência que a gente está trazendo para ele junto com esse hiperfoco, né, demora um pouco. Então, aí, mas acontece. Às vezes ele vai mudar de hiperfoco, você vai ter que mudar de estratégia junto também. Então, isso tudo vai acontecendo, né? Por isso que a gente precisa ter objetivos.
A gente precisa Exato. conhecer a pessoa que a gente vai trabalhar e ter os objetivos, né? O que a gente vai falar amanhã na nossa live, as metas de curto, médio e longo prazo, para que a gente tenha aí estratégias para que a gente consiga atingir. A gente já tem uma pergunta. Você quer seguir aí e depois eu faço as perguntas? Como você prefere? Eu vou colocar, então, aqui um pouco das estratégias, pode ser? Aí Ok. depois a gente responde. Porque aí, para não Uhum. perder o raciocínio Não, também, e às né? vezes Eu até vou dar você um já exemplo. responde a pergunta dela. Pode seguir. Ah, então tá bom. É porque, até mesmo para não perder o raciocínio, a gente dá um exemplo também, né? Quando a gente fala assim, tô falando aqui demais, às vezes para os pais fica meio complexo dele entender, tá? Como que eu vou fazer para anotar isso, né? Tem até mesmo alguns protocolos que a gente utiliza, né? Eu posso, quem tiver interesse, eu posso até enviar algumas planilhas que eu faço desse desenvolvimento, né? O que eu coloco ali de importante que esse sujeito já sabe? Aí eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor, tem uma criança que ela gosta muito de um objeto. Vamos supor que ele gosta muito do Minions. E aí ele só pega esse Minions, não fala e só interage com esse Minions. Mas o interagir dele, né, é só pegar, abraçar mesmo, mais nada. Então aí você já olha, né, e fala assim, não, uma situação, o que eu vou fazer com ele? Eu posso trazer esse Minion sorrindo, eu posso trazer esse Minions triste, eu posso trazer o Minions assistindo uma televisão. Então, eu posso trazer o Minions de diversas formas para ele. Né? Então, se é um hiperfoco dele, e às vezes ele assiste esse desenho, no caso ele também assiste esse desenho, eu trouxe esse Minions interagindo de diversas formas, eu despertei o interesse dele. Então, se eu estou querendo trabalhar com ele sentimentos, se eu estou querendo trabalhar com ele ações, eu consigo trazer através desse Minions, fazendo essa representação com ele. Eu posso trazer o Minions comendo e colocar ele comendo também, né? Fazer Uhum. várias coisas com esse objeto que é de desejo dele. A partir do momento que você apresenta isso, você pode até apresentar em alta tecnologia também, você pode apresentar os cartões, mostrando para ele as fotos, as fotografias, mas se ele, aí você vê que até mesmo não chamou tanta atenção mesmo assim, quando você traz em alta tecnologia, que é até uma dica que eu dou para as pessoas, não precisa ser um aplicativo pago, gente, você consegue fazer isso por aplicativos de comunicação alternativa, que é criar esses cartões, né, e mostrar para ele e ele reproduzir esse som. Então, eu vou dar até o exemplo desse Minions mesmo, é um exemplo que aconteceu comigo. Então, eu trouxe aí o Minions feliz. Ele adorava tocar e escutar o Minions feliz. E aí ele escutava, morria de rir que o Minions estava feliz. Aí o Minions tinha um Minions tirando foto também, porque ele gostava de pegar as coisas e ficar assim. Aí eu falei, vou colocar um Minions tirando foto. E ele começou a imitar depois, colocando Minions tirando foto. Então, aí a criança começa a interagir mais também com você e você perceber mais sobre essa criança. E nem dentro dessa alta tecnologia, né, ele escutar aquilo ali, para ele é tudo, né? Ele tá vendo, escutando, ele tá interagindo com aquilo ali. Às vezes ele nem quer a nossa voz, porque a tecnologia é uma voz robótica, é uma voz que tem o mesmo ritmo o tempo todo. Então, para eles é algo muito mais prazeroso de se escutar. Eu faço isso às vezes na tecnologia, depois eu passo para baixa tecnologia aí, porque ele mesmo começa a organizar esses cartões dele, né? Começa a ver isso de uma outra forma. Então você pode trabalhar isso, mas aí você vai ter que pensar no objetivo. Igual eu falei aqui, iniciei trabalhando sentimentos. Porque eu não sei se ele sabe os sentimentos, então eu quero mostrar quando fica triste, quando fica feliz. Depois eu posso até fazer um varal de sentimentos, deixar todos os minions tristes, feliz, chorando ali, e aí tá trabalhando, moldando isso com ele, quando ele fizer essas ações, explicar o porquê dessas ações também. Uhum. Uma outra coisa, esse Minions gosta de comer. Então, eu posso mostrar o que ele gosta de comer ali e o que essa criança come. Então, eu estou apresentando várias coisas para ela ali, trazendo objetos dela ali, que é E hiperfoco, pode objetos de introduzir desejo. alimentos novos, né? Por meio Isso, dessa exatamente. estratégia. Exatamente. Você pode colocar um Minions comendo uma banana aqui, e depois você vai colocar um Yakult, que são coisas que o menino come,
né, o pão e tal, e você vai mostrando ali que ele come essas coisas, o Minions ali tá comendo uma banana. Comigo aconteceu que foi até muito legal, que a criança começou a querer oferecer o que ele comia pro Minions. Né? Então a criança já começa já a imaginar outras coisas. Exatamente, aí começa a simbolizar o que poderia estar acontecendo, né? E quando você traz as características, né? Vamos supor, a banana amarelinha, né? Olha como é que a banana é amarelinha. Então aí você começa depois a trazer. O sorvete que você toma, que gostoso, né? Sorvete gostoso. E aí a criança começa... Os adjetivos. Exatamente, os adjetivos, para que ele consiga trazer todas essas representações que a gente faz, né? Então aí ele consegue fixar muito mais nisso. E quando a gente trabalha isso em conjunto com a escola, assim, eu falo que não tem resultado melhor. Porque, às vezes, a gente está ali na clínica, trabalhando com o sujeito uma vez por semana, só isso, então é muito pouco. Agora, quando a escola também abraça, até mesmo os terapeutas ABA também abraçam todo esse desenvolvimento, que eles trabalham muito com a imagem também, né? Então, todo mundo abraçando esse desenvolvimento, nossa, né? Então, aí a gente tem um sucesso tremendo, né? Todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo de desenvolvimento. Porque aí você tem a família, né? A escola, os terapeutas, então uma rede aí de apoio, de suporte, de trabalho, né? Com essa Exatamente. pessoa. Bem bacana mesmo. Exatamente. Muito legal. Vamos passar para a pergunta? Vamos. Márcia dos Santos. Obrigada, Márcia. Qual sugestão você me daria para ensinar a usar o banheiro? Ele tem medo do vaso, ele tem 6 anos e 10 meses. Então, para usar o banheiro, a melhor coisa é realmente a imitação, né? Não sei se ele tem um irmãozinho ou alguém em casa, mas a representação da imitação e das imagens também você pode trazer por vídeos, né? Eu costumo fazer, né? Primeiro, organizar esse espaço, pode colocar imagens dentro desse próprio banheiro, que vamos supor, as necessidades dele, e qual é esse medo também que ele tem, Márcia, que eu não sei o motivo dele chegar e ter um medo, é o ambiente do banheiro, né? Às vezes, o que acontece assim, eles têm medo do buraco mesmo do vaso, eles acham que é muito grande, então a gente sugere um redutor de vaso. Às vezes, é porque eles ficam inseguros, porque eles sentam no vaso e a perninha fica solta, a gente sugere um banquinho, um suporte embaixo, e às vezes pode ser o barulho da descarga. Então a gente orienta que, se for alguma dessas coisas, por exemplo, se for o barulho da descarga, não dê descarga no primeiro momento, até que ele se sinta mais seguro, e aí aos poucos você vai preparando esse momento, né, da descarga. Então você tem que descobrir por que ele tem medo, né? Qual é o medo dele, e ajustar aí, vamos dizer, minimizar um pouquinho esse medo, dependendo do que seja, né? A Angélica tá pedindo para você falar um pouquinho mais sobre como trabalhar a primeira pessoa com a criança autista. Assim, para aqueles o eu, meu... Esse trabalho do eu, meu, né, realmente é muita repetição, né, porque ele, durante muito tempo, ele vai falar, né, como se não estivesse acontecendo com ele. E isso também vem a questão da representação simbólica, né, então ele tá ali, mas ele tá fazendo a representação do outro. Então, o que eu sempre faço com os meninos é trabalhar de uma forma bem natural. Né? Eu não fico forçando. Aí quando ele fala, você, o que a gente fala, você, né? Você fez. Ele responde, você fez, né? Exato, você fez. Então, aí eu fiz, né? Então ele vai começar a internalizar esse eu com muito molde de você mesmo fazendo, né? O tempo todo, eu fiz. Até mesmo, vou dar o exemplo do Minions, né? Que ele quer comer. Você comeu, o Minions comeu, você comeu, eu comi. Aí você pode colocar para ele também falar, agora a imagem do eu quero, não sei se vocês já viram em pictograma, que tem o eu assim. Então, quando você começa a apresentar essa imagem do eu quero,
trabalhar alta tecnologia com ele, que aí na hora que ele toca, a alta tecnologia vai falar, eu quero. Então, a comunicação alternativa auxilia muito nesse processo do eu. Porque ele vê, até mesmo pode ser a foto dele ali comendo sei lá, comendo um bolo. Aí você pode colocar, eu quero comer bolo. Então, ele está entendendo que ele está pedindo, é ele que quer, né? E, tá, mas ele é verbal, mas ele está falando, então, mesmo assim, por isso que a gente fala que a comunicação alternativa, ela pode ser também para pessoas que falam, né? Então, para ele, mostrar para ele o eu. Nessa reprodução sonora e nesse visualizar, ele começa a trabalhar muito o eu também. Então, eu aconselho muito a comunicação alternativa. E aí, sabe o que é bacana? Você pode tanto de baixa ou alta tecnologia, mas se você começar até com a alta tecnologia e depois passar para baixa tecnologia, para ele falar, porque na alta tecnologia ela vai falar. Aí, em outros momentos, você vai usar a baixa tecnologia para ele falar, o eu. Né? Então, é uma dica que eu utilizo e com o tempo eles começam a... E não é só o eu quero para pedir, né? Quando você vai mostrar algo para ele contar o que aconteceu, a gente monta histórias, né? Então, história da rotina da semana dele. Então, aí tô lá fazendo como se ele estivesse contando, né? Então, eu fui na casa da minha avó, né? Eu não sei o que lá. Então, fotos dele fazendo essa ação. Então, aí tudo você vai trabalhar com esse eu. Não vai trabalhar só o pedir, você vai trabalhar a história, você vai trabalhar N coisas, mostrando esse eu como ação. Né? Você lembra no início quando eu falei assim, a gente tem que entender o eu, conhecer essa pessoa, eu sou. Então, ele tem que se conhecer. Eu sou o quê? Às vezes a criança fala até muito, mas ela não tem o eu, né? Então, a importância disso. Eu queria que você explicasse assim rapidamente o que é baixa tecnologia e alta tecnologia, porque às vezes tem algumas pessoas que não conhecem esses termos. Por favor. Então, ótimo. Quando a gente trabalha com a baixa tecnologia, a gente fala, não estou com nenhuma baixa tecnologia aqui, mas são cartões impressos, né? Então, são cartões que a gente faz, que a gente imprime eles e coloca as imagens nele. Já a alta tecnologia é quando a gente utiliza também aplicativos, né? Esses aplicativos são aplicativos de comunicação alternativa, que a gente monta as pranchas nele. Geralmente tem sons, aí aparece a imagem, você pode colocar a foto. Então, isso a gente chama de alta tecnologia. E a baixa já é quando você utiliza esse recurso realmente de papel, né? Para utilizar. Deixa eu até ver que eu tô com uma alta tecnologia. Deixa eu só mostrar aqui, porque aí as pessoas conseguem visualizar também, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma alta tecnologia. São vários cartões e um tablet. E quando eu toco, ele reproduz o som. Né? E outras coisas você pode trabalhar com ele aqui também, né? Não só a questão da reprodução de sons dele ali. A alta tecnologia permite que você também, vamos supor, se é uma pessoa com paralisia cerebral, que tem alguns ajustes que permite que ela utilize, permite que você coloque som da sua própria voz ou som de síntese, esse engine de voz, né, que a gente fala. Permite que você coloque, tem até recursos de inteligência artificial. Então, assim, aí varia muito de alta tecnologia para alta tecnologia. Mas como você falou também, aí a gente precisa pesquisar o que a pessoa precisa nesse momento. Exato. E tem alguns que são disponibilizados gratuitamente e alguns são pagos, né? Então, você vai ter que ver todas essas questões. A Roberta Bourbon está perguntando o que você acha dos pais que falam no diminutivo? Isso aí é de modo geral. Agora eu sou meio suspeita para falar que eu sou de Minas, gente. Aqui a gente leva tudo para o diminutivo, né? Fui criada no diminutivo. Mas eu acho uma questão de infantilização. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado só com a infantilização do diminutivo, porque aí você vai estar trazendo o tempo todo. E aí tem uma outra coisa também. Se eu estou trabalhando, a gente trabalha muito a questão da consciência fonológica. O diminutivo, ele favorece ou não? Né? Então, eu vou falar com vocês, tem um jogo até que eu utilizo muito com os meninos, o Lelê Sílaba. Até mesmo é um aplicativo gratuito que é para ele juntar sílabas, assim. E é interessante você conseguir observar. Isso, Lelê Sílaba. Gente, ele é muito bom mesmo, porque
ele aparece lá, vamos supor, as imagens primeiro, como se fossem sombras, e aí depois e tem as sílabas, né? Então você tem que juntar, tem que arrastar para colocar. Nisso você consegue perceber a questão do diminutivo. Porque a criança, quando ela toca lá, vamos supor, é uma bola, ela toca para escutar a bola e aí ela vai ter que juntar as sílabas para formar ali. Às vezes ela coloca o lá na frente, vai trocando, mas quando eu vejo uma palavra muito grande, como que ele vai conseguir? Aí ele fica assim, ó, geralmente, pode perceber, gente, se ele tocou lá no bolacha, aí ele vai ficar lá, bolacha? Você vê que ele fica processando para poder juntar o bolacha ali. Então, a questão do diminutivo, eu penso muito nisso. Não, a questão da infantilização, do tamanho que a palavra fica. E se a gente está falando para ele reter essa palavra, né? Então, a situação eu acho que fica mais, né? Uhum. É mais difícil para ele também. É verdade. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Livox. Porque Sim. você trabalha na equipe do Livox, né? Então, assim, rapidamente, se você puder dar um panorama do Livox, a gente sempre anuncia, quando a gente fala do Livox, que é um produto nosso. Aí eu falo nosso, assim, brasileiro. Porque geralmente, muito de tecnologia a gente tem que importar, né? E o Livox, não, ele nasceu aqui no Brasil, né? Exato. Então, o Livox é um aplicativo de comunicação alternativa que foi criado pelo Carlos Pereira, né? Ele teve a Clara, que nasceu, teve uma complicação no parto, nasceu com paralisia, e teve a paralisia cerebral, né? Por falta de oxigenação. E ao tentar se comunicar com a filha dele, ele viu que a Clara sabia muito mais do que realmente ele oferecia para ela, que é o que eu vejo também com todos os nossos meninos, sabe? Toda vez que eu vejo o Carlos falando isso, que ele fala sobre isso, que ele fala sobre o desenvolvimento da Carla, eu falo com ele assim, nossa, eu vejo isso em todo mundo. Que eu utilizo muito a palavra acreditar, eu acredito muito no potencial. A gente está falando aqui de aprendizagem por imagens. Às vezes você não ofereceu essas imagens para o sujeito, mas tanto que você fala, ele começa a fixar essas imagens. E aí, quando o sujeito não se comunica, a gente julga que ele não sabe, né? Ele não sabe. E pouco tempo agora, assim, eu faço vários atendimentos, eu vi uma criança nessa situação. O menino já estava alfabetizado, ele tem uma praxia severa da fala, ele começou a verbalizar algumas coisas, mas ninguém estava vendo, porque até então não deram oportunidade de ser mais, né? E aí você vê que ele estava conseguindo fazer muitas coisas. E dentro do Livox, assim, uma coisa que eu admiro muito é isso. A gente consegue mostrar o potencial do sujeito, ele ser mais, né? Porque quando você trabalha com a alta tecnologia de comunicação alternativa, é isso aqui, gente. Você pode trazer vários cartões. Então, ele consegue trabalhar com esses vários cartões, não é só isso. O Livox, ele é adaptável à pessoa. Então, é uma tecnologia brasileira que, assim, ganhou vários prêmios devido à aplicabilidade dele. Hoje, ele é utilizado muito na escola. Então, assim, a minha formação pedagógica, ela vai para as escolas para ensinar os professores a comunicação alternativa, tanto para o trabalho social, quanto para o pedagógico, porque dentro dessa ferramenta aqui, a gente utiliza o quê? A gente vai utilizar para ele trabalhar o social, para ele se comunicar com seus amigos, ter participação social, que não é só você incluir o sujeito que está com ele na escola que aconteceu a inclusão, mas é uma... Físico, né? Exato. Exatamente. E aí você tem a oportunidade de colocar o material do conteúdo escolar dele ali. Você tem a oportunidade de trabalhar de uma forma totalmente lúdica com ele. E é uma tecnologia que trabalha muito com crianças. Como a Clara tem paralisia cerebral, o Carlos pensa muito nesse desenvolvimento do jeito com paralisia cerebral. Então, ele tem uma alta tecnologia que tem a conversação de voz, não sei se você já ouviu falar, igual aquele OK Google, né? Então, vamos supor, eu registro o nome da criança que é Maria. Eu falo assim, Maria, você quer água? Aí aparece o sim ou não. Aí fala assim, Maria, você quer almoçar o quê? Se eu registrei Maria, você quer almoçar o quê? Já aparecem as opções para Maria. Maria só vai tocar ali. Então, assim, tem muitas possibilidades. Quando eu conheci o Livox, eu até falei assim, é um aplicativo de comunicação alternativa como outro qualquer. Mas nós que somos da área mais pedagógica, psicopedagógica, a gente começa a criar outras coisas. Quando eu vi, eu estava criando ali um livro didático para o sujeito segmentado, né? Aí eu crio histórias também. Então, eu consegui que as crianças simbolizassem
porque criança geralmente não gosta do livro de história, né? Porque ela pega ali, tem elementos, muitas palavras, elementos que elas não gostam, mas quando eu apresento o cartão e a palavra embaixo ali, ou até mesmo uma frase, tem criança, aí eu vou ter que observar, que eu vou ter que apresentar a imagem e uma palavra, mas tem criança que eu já posso apresentar a imagem e uma frase. E ela vai lendo ali, nossa, é um desenvolvimento fantástico, um aprendizado por imagem para ela ali, ó. Eu trouxe o mundo para ela, né? Eu trouxe o mundo. E aí ela começa a simbolizar também. Tem uma criança que eu trabalho com ela que aí ele gosta muito do Pocoyo. Aí o que eu fiz? Eu printei as telas de um desenho do Pocoyo, que era o Pocoyo Vassouras. Aí coloquei no Livox. Aí ele leu assim, né? Tocando lá e escutando, morrendo de rir. E no final eu trouxe a vassoura e os blocos, deixei lá. Ele simbolizou tudo que ele viu ali. Jogou tudo no chão, varreu, tudo que o Pocoyo fez, ele também fez. Então, assim, esse trabalho com a tecnologia eu acho muito fantástico. Ele realmente traz uma correspondência sonora para o sujeito muito grande. Ele consegue ter uma percepção, né, daquilo ali, a voz dele que está sendo colocada. E dentro da escola são N possibilidades. Você pode trabalhar na sala de recurso, na sala de ensino regular. O livro dele você pode adaptar para ali. A gente está falando do aprendizado por imagens, aí eu sempre falo assim, aula de ciências, o que a gente faz com nossos meninos? Ah, ele não tem condição de aprender essa aula aqui porque ele não tem esse conhecimento, a gente julga. Mas você já pensou, se eu estou falando aqui sobre ser vivo, sobre ser não vivo, que ele pode conhecer os seres? Né? Então eu vou trazer aqui quais são os seres vivos para ele, o que é um ser não vivo, trabalhar por imagem, apresentar isso tudo por imagem para ele. E aí depois eu dou características para isso. Então eu peguei esse livro didático, eu posso até tentar fazer umas perguntas parecidas, mas para que ele consiga responder para mim por imagens. Então, esse aprendizado por imagens que eu falei no primeiro momento social, né, que a gente vai fazendo esse, que você pode fazer dentro de casa e tal, a gente faz ele no pedagógico também. E no pedagógico você pode fazer de N formas. Eu estou dando um exemplo aqui da alta tecnologia. No caso do Livox, me permite até que eu traga um videozinho. Então, se eu estou falando sobre ser vivo e ser não vivo, se eu achei um vídeo no YouTube lá pequenininho, ou se eu quis fazer um vídeo mostrando para ele também, para que ele toque lá e apareça, vai acontecer isso. Nesse momento agora de aula remota, né, que às vezes o profissional não está indo lá, o profissional pode gravar um vídeo, você põe lá, ele assiste depois, ele faz as atividades, né? Muito então é bem bacana. Muito legal. E aí, quem se interessar, entra no site do Livox, aí vocês vão ter as informações lá, Livox, Livox. E tem o Instagram também, dentro do Instagram tem vários vídeos, então quem quiser ver lá os vídeos, né, do Livox, tá por lá também. E é bem bacana porque, como a Lívia falou, ele é personalizado, né? A gente faz com a necessidade do sujeito ali naquele momento, junto com a equipe, né? Parece que tem todo um envolvimento aí de uma equipe bacana, com a equipe da escola, é para todo o Brasil, né? Então, e aí eu queria até ressaltar aqui, só para fazer um elogio também às secretarias que têm investido muito. No Nordeste, né, a gente vê muito, lá, no São Luís do Maranhão tem também, então tem redes públicas, a gente está falando de ensino, tem redes públicas que já estão investindo. São Luís do Maranhão, no Maranhão, né, eles colocaram o Livox lá, Jaboatão dos Guararapes também, Recife, em São Paulo também tem algumas prefeituras, São Caetano do Sul também está implantando lá agora, as APAES de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na sua maioria tem também. Então, assim, tem um trabalho muito bacana. E um outro trabalho mais bacana ainda que a gente faz é a oportunidade dele ir para espaços físicos, né? Então, ele ir para uma farmácia, ele ir para um supermercado, com a comunicação, pelo aprendizado por imagem, chegar lá e comprar as coisas, né? Então, a gente treina com eles, inclusão e aí quando social. Quando ele chega nesse ambiente, ele vai lá e compra. É bem bacana, assim, o trabalho, assim, eu gosto, quando você vê as oportunidades acontecendo realmente, né, e o sujeito lá desenvolvendo, você não tem como os olhos não brilhar, né, e ver que as pessoas estão tendo a oportunidade realmente de comunicar, né. Eu vou dar um exemplo para você, até a Amanda estava lá em Recife, né, e aí ela tem paralisia cerebral, e o pessoal perguntando, e aí, como que você chama? Aí só que olha para a mãe, né. Ah, ela estuda onde? Olha para a mãe. Aí a mãe falou assim, ela pode responder.
Ela estava com o aplicativo, né? Ela pode responder onde que ela estuda. Então, ela mesma foi lá e respondeu, né? É muito bacana mesmo. É um trabalho que eu sou apaixonada, esse trabalho com a comunicação alternativa, com aplicativo, e você vê realmente as possibilidades. A gente tem que só que analisar como que você vai fazer e trazer. Igual eu trouxe aqui essa prancha mostrando muito cheia, né? Mas a gente não começa, não é assim, né? Aí nessa prancha. É um longo caminho. Aqui em Minas foi um queijo e uma rapadura. Exatamente. Então, assim, é um processo, é o que a gente sempre fala aqui. A primeira coisa é a gente conhecer quem é esse sujeito, né? Onde ele está nesse momento, para a gente, a partir daí, a gente começar a construir novos conhecimentos, relações, estabelecer vínculos fortes, consistentes, mas de uma maneira lúdica, leve, sem pressa, né? Eu falo assim, a gente tem que ter cuidado com esse termo, o tempo dele. Porque quando a gente fala o tempo dele, não é esperar, ficar parado e esperar que o tempo vai chegar. Isso não acontece, gente. Eu sempre falo aqui, tem que arregaçar as mangas, dá trabalho. Só que não é querer de hoje para amanhã, né? É uma questão assim de processo e demanda tempo e dá muito trabalho. Nosso tempo está terminando. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Se você quiser colocar os seus contatos à disposição, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, Lívia. Bom, primeiro eu agradeço o convite, agradeço a abertura, né? É muito bom poder falar sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Se for deixar, a gente fica aqui 2 horas, principalmente quando entra no assunto escola, que eu nem entrei na sala de aula, gente, porque se eu entro na sala de aula para contar tudo que é possível desenvolver na sala de aula com esse aprendizado por imagem, a gente fica aqui até... Você pode voltar, Lívia. Volto, com toda certeza. Pode marcar para você falar sobre a sala de aula, que nós temos que ótimo, volto sim. Pedagógicas. Volto sim, e então eu deixo o convite também para quem puder me seguir, né, que é livia.psicopedago, né? Eu estou tentando postar mais coisas, até mesmo para poder auxiliar, né, os professores na prática, só que o tempo da gente acaba sendo muito corrido, né? E a questão do Livox também, quem né, às vezes se interessar, ficou curioso para saber, se quiser me perguntar alguma coisa também, pode mandar mensagem que eu estou à disposição para poder responder. E só agradeço pela oportunidade, tá bom? Muito obrigada mesmo. Mais uma vez. E depois, se você puder disponibilizar para a gente os protocolos que você falou, aí eu socializo aqui com o pessoal. A gente informa e eu socializo. E vamos marcar uma outra live para você falar, então, da escola. Tá bom? Ótimo, ótimo. Tem até uns protocolos também para a escola que são bacanas de ser aplicados, dá para passar para o pessoal também. Ótimo. Combinado, então. Lívia, muito, muito obrigada, viu? E eu entro em contato, a gente marca uma nova live, tá bom? Então tá joia, um grande abraço. Sucesso. E o curso? Não quer falar do curso? Sim, a gente está fazendo um curso, né? Esqueci do curso, o curso de comunicação alternativa, voltado para os profissionais. Valéria vai brigar comigo. Sou eu, mas a fonoaudióloga Valéria Santos, maravilhosa. A gente tem essa parceria, né? Não só desse curso de comunicação alternativa voltado para profissionais, como mentorias também para comunicação alternativa e curso prático também de comunicação alternativa. São esses 3 que nós lançamos, né? Que vai acontecer agora em agosto, setembro também tem. E a gente sempre está auxiliando as pessoas que necessitam desse aporte para a comunicação alternativa. E esse aprendizado que a gente traz, né? Eu estou falando aqui de uma forma pedagógica, então a Valéria traz a comunicação, como que você vai aplicar, a matriz de comunicação realmente, e eu venho porque tudo é um suporte, esse trabalho multidisciplinar ele tem que acontecer, né? Então só uma pessoa trabalhando, então a gente está aqui em várias áreas. Exatamente, várias áreas, porque os pais conseguem pensar no que ele vai fazer realmente para linkar todo esse desenvolvimento com o sujeito. E não só colocar ele para pedir, né? Porque a comunicação alternativa é muito além disso. E ali também, para ele poder falar o eu quero, para ele poder mostrar alguma coisa, a gente tem que trabalhar esse por fora que eu falei no início aqui, né?
Então, Isso. trabalhar todo esse conjunto para ele entender o porquê que ele gostou, para ele entender o porquê que é bonito, né? Então, a Aham. gente trabalha com a imagem, com essas representações. Muito E se obrigada, vocês gente. quiserem saber mais desses cursos, vocês entrem em contato com a Lívia. É @livia.psico, né? Psicopedago, Psicopedago. Isso. Então, vocês entrem em contato com a Lívia, com a Valéria também. A Valéria já esteve aqui 2 vezes também. É uma querida. Muito Uhum. obrigada, viu? Mais uma vez, Obrigada a tudo de bom, você. Um grande sucesso, abraço. muito Muito sucesso, viu? obrigada. Um beijo grande para Beijo. você. Muito Obrigada. obrigada. Beijo. Tchau. Beijo.